Deus Beleza, aqui. Então vamos lá. Nós estamos a Apocalipse ainda, o início, algumas coisas só que são importantes com relação a essa questão dos anjos ainda, só para a gente passar a respeito deles. Então vamos lá. Vamos ler Atos 8:26. Atos 8:26. Ele vai falar um pouquinho aí dessa questão dos anjos. Atos 8:26 traz essa ideia de guardião ainda. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce a Jerusalém, a Gaza. Esse se acha, esse se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candence, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, viera adorar em Jerusalém. Então, eu tenho aí uma direção do anjo, falou com Filipe e falou quem Filipe ia encontrar. Interessante isso aí, que ele fala quem, que era o eunuco lá da Etiópia, e orientação de que Filipe deveria falar com esse, pregar de Jesus para esse rapaz. Então, essa aí tem orientação. Ainda Atos 12, vamos para Atos 12, verso 15. Atos 12, verso 15, ele vai trazer essa ideia também. E eles lhe disseram: está louca. Ela, porém, persiste em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo, e eles abriram e viram e ficaram atônitos. Então, o que vai acontecer? Só para você entender, esse texto de Atos, é, a igreja estava sendo perseguida e Pedro estava preso. E aí, de madrugada, as correntes se abriram e Pedro simplesmente saiu da cadeia e foi andando. E ele bateu na porta. Os discípulos que ali estavam, e é interessante que eles olham assim, e uma moça atendeu e ela falou: Olha, é Pedro que está na porta. E os discípulos: Não, claro que não, é um anjo dele. Então, parece que era comum, era mais fácil ver um anjo do que Pedro ter sido liberto das algemas da cadeia. E aí, como insistiu, aí eles foram lá e viram que era Pedro. Mas é nesse sentido é muito comum entre os judeus a, essa questão da percepção com relação aos anjos. Eles tinham muita expectativa da vinda de um anjo, não só para socorrer. Eu tenho essa questão do poço de Siloé, o poço de Betesda, aliás, que o rapaz já estava lá há 38 anos esperando a água mexer por um anjo e ele pular na água e ser curado, paralítico, que Deus curou. Então, assim, essa questão de anjo era muito comum entre ah, os judeus na época de Jesus. Atos capítulo 5, o verso 19, vamos em Atos aí. Em Atos tem muitas experiências assim com relação aos anjos. Atos 5, 19. Olha só, mas de noite um anjo do Senhor abriu a porta do cárcere e conduziu-lhes para fora. Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isso, ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam aí. E aí você tem aí, novamente, a prisão dos discípulos e sendo solto, né, e pregando o evangelho aí, falando do amor do Senhor. Então, eu tenho essa questão dos anjos que sempre aparece para socorrer o povo, os filhos de Deus. Hebreus 12, verso 22, vamos lá para Hebreus 12, 22.
Então, ó, o 12, verso 22, ele vai falar e vai trazer essa questão, olha só. Mas tende chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e as incontáveis hostes de anjos, a universal assembleia. Então, isso aqui é o que nós vamos ver lá no céu em breve. O Monte Sião, a cidade de Deus vivo, ou seja, o terceiro céu, a nova Jerusalém. A expectativa é que o povo, quando sai do Egito e anda 40 anos no deserto e chega na Terra Prometida, a em Jerusalém, e conquista esse território, assim a percepção que os judeus tinham e de em breve, né, em breve, da expectativa, Paulo, na verdade, não os judeus, mas o cristão tem essa esperança, nós temos que em breve estaremos na nova Jerusalém, ou seja, a Jerusalém celestial. Não é uma Jerusalém localizada numa terra aqui, ela vai estar no céu, e dentro dela, depois a gente vai ver, vai fluir um rio do trono de Deus que vai regar toda a terra. É essa a nossa morada futura. Em nome de Jesus, aí em breve estaremos lá. E a igreja dos primogênitos arrolados nos céus. E aí você vê ao plural, os primogênitos aí, a, somos nós, né? E o juízo de todos, e o espírito dos justos aperfeiçoados, ou seja, teremos um corpo glorificado. E Jesus, o mediador da nova aliança, aquela aliança que nós lemos em Jeremias, e o sangue da expressão que fala coisas superiores a que fala o próprio Abel. E aí, depois nós vamos voltar em Apocalipse, o sangue de Abel ainda clama pela justiça do Senhor. Aí, continuando, isso é bem legal, Jó 38, verso 7, Jó capítulo 38, verso 7, ele vai trazer essa ideia de testemunha, né? Quando as estrelas da alva juntas, alegres, e a gente lê isso aí, rejubilavam todos os filhos de Deus. Então, tem essa a questão da estrela e os anjos, essa proximidade de iluminar, de direcionar. Depois a gente vai falar um pouquinho em Apocalipse, tem essa questão das estrelas, e a gente vai falar sobre isso aí. Atos 7:53, voltando para Atos, lá, Atos capítulo 7, poderia ter até citado Hebreus. Atos 7:53, verso 53, vós que recebeste a lei por ministério de anjos e não o guardaste. Só para entender aí, ouvindo isso, enfureceram no seu coração. Quando Estevão estava pregando, e aí Estevão vai dando testemunho a respeito de Jesus, e nesse momento aí, ele chama os sumos sacerdotes, os fariseus, que ele estava sendo preso, estava sendo questionado sobre a fé em Cristo, vós que recebeste a lei por ministério de anjos. A, a, todo de Adão até aquele momento, toda a aparição de anjos que nós lemos, tudo aquilo que foi falado, a percepção que eles tinham, né, sobre. Hoje, graças a Deus, a gente entende muito mais pelo Espírito Santo, só o Espírito Santo nos conduz a entender a verdade de Jesus. Mas eles entendiam isso porque eles se dedicavam na leitura da Torá, ou seja, o Velho Testamento, a leitura da Bíblia para eles, e ela acabou sendo assim a própria pedra de tropeço. Jesus vai citar isso no Evangelho, que ele é pedra de tropeço para aqueles que não prestaram atenção no caminho.
não enxergavam, né? E tendo a palavra de Deus, como disse o salmista, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ou seja, tinha a palavra de Deus, tinha a orientação. Continuando aí, a, além disso, né, deles trazerem essa ideia, o julgamento também eles participam aí. Vamos para 2 Tessalonicenses 1,7. Eles não só transmitem, são mediadores, intercedem, mas em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 7, ele vai, tem outros textos, mas eles estão ligados aí, ó, a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco. Quanto do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos no seu poder, e a chama de fogo tomando vingança contra os que conhece, que não conhece a Deus, e contra os que obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus. Então, assim, os anjos, eles estão ligados aí o dia do Senhor, o dia do julgamento, eles virão para fazer aquilo pelo qual Deus determinou no coração dele e para levar a igreja junto. E nesse momento ele vai agir com os anjos nessa questão de separar ovelhas de cabrito, que fala Ezequiel, vai separar ali as ovelhas. E Jesus também cita isso no Evangelho. Outra coisa, em Atos 1,10, vamos para Atos 1,10, ainda sobre os anjos, falando a característica deles, aí, Atos 1,10, o verso 10 vai dizer assim, ó, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhe disseram, varões galileus, por que estar olhando para as suas alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como viste subir. Então, no dia da ressurreição de Jesus, que ele subiu para a glória, dois anjos apareceram ali e começaram a falar, ou seja, deram orientação daquilo que deveria acontecer no futuro breve, ou seja, no retorno de Jesus. A Ezequiel, capítulo 10, vamos para Ezequiel, capítulo 10, tem uma diferença grande aí a respeito, nós vimos isso aí, a respeito dos anjos, querubins. O capítulo 10, ó, olheis que no firmamento estava em cima da cabeça dos querubins. O firmamento que estava em cima apareceu sobre eles como pedra de safira, semelhante à forma de um trono. E falou do homem vestido de linho. E aí um anjo aí, ó, dizendo, vai por entre as rodas. O anjo falou com Ezequiel, até debaixo dos querubins. E enche as mãos de brasa acesa dentre os querubins e espalha sobre a cidade. E ele entrou à minha vista. Os querubins estavam ao lado direito da casa quando entrou o homem, e a nuvem encheu o átrio, ou seja, ele estava no templo, o átrio interior. Então se levantou a glória do Senhor e sobre o querubim, indo para a entrada da casa, a casa se encheu de nuvem o ato da resplandência da glória do Senhor. O taladrar das asas dos querubins se ouviu até o átrio exterior, como a voz do Deus Todo-Poderoso. Quando fala, tendo o Senhor, quando fala, tendo o Senhor dado ordem ao homem vestido de linho, um anjo, né, dizendo, toma fogo dentre as rodas, dentre os querubins, ele entrou e se pôs junto às rodas. Então estendeu um querubim a mão de entre os querubins para o fogo que estava entre os querubins, tomou dele e pôs na mão do homem que estava vestido de linho, o qual o tomou e saiu. Tinha os querubins a semelhança de mão de homem debaixo das asas. Então nós
nós já vimos, depois a gente pode retomar isso aí, Ezequiel no começo, capítulo 1, 2, 3, vai falar as características dos querubins, eles ficam também no altar do Senhor, e ali eles têm acesso a essas brasas do trono de Deus, e ele pega e ele traz essa questão da santidade, e derruba sobre o templo, sobre Jerusalém. Para a questão de santificar ali, trazer. Esses são os querubins. Isaías capítulo 6 nós já vimos, mas a gente vai falar mais vezes. Isaías capítulo 6 eu tenho a visão do rei Uzias sobre os serafins, né? Isaías capítulo 6 a, vai ver lá o templo, Isaías vai ver, assim como Ezequiel, no ano da morte de Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Então, olha só, eu tenho o trono de Deus, aí eu tenho os querubins como base desse trono, e eu tenho serafins acima, né? O trono está aqui no meio, eu tenho serafins no alto. Cada um tinha 6 asas, com duas cobria o rosto, com duas cobria os pés, e com duas voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E aí eu tenho essa visão aí dos serafins e dos querubins. A Mateus 4, verso 11, vamos para Mateus 4, verso 11. Fala sobre esse cuidado. Com isso deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Logo após a tentação de Jesus, os anjos serviram Jesus no deserto. Provavelmente aquele se alimentou de um pão, aquele que nós vimos Elias comeu, algo que trouxesse, porque foi uma luta tremenda, né? A ação do diabo na vida de qualquer pessoa é de roubar, matar e destruir. Toda vez que nós temos um acesso a essas questões sobrenaturais, assim, e a pessoa, né, nós vimos a questão de Daniel, quando viu um anjo, até caiu no chão, assim, e os joelhos se renderam. Demanda muita energia, vamos dizer assim, do organismo, esses ambientes, muita energia. E aí, lógico, Jesus, nessa batalha espiritual, dependeu muito mais energia. Quando nós lemos, quando Jesus vai curar a mulher do fluxo de sangue, que ela já tinha esse fluxo 12 anos, e Jesus pergunta quem me tocou, os discípulos falaram para ele, falou, mas como assim quem te tocou? Todo mundo está te empurrando, e você pergunta quem te tocou? E aí Jesus fala uma palavra muito importante, ele falou, não, alguém me tocou porque de mim senti sair energia, dunamis, ele usa a palavra dunamis no grego, energia, poder. Então, assim, toda vez que Jesus ministrava na vida de alguém, essas pessoas eram curadas, é, ele exercia poder, energia do seu corpo sobre aquelas vidas, e assim elas eram curadas. Hoje, o Espírito Santo de Deus emana sobre nossas vidas, e essa energia é ilimitada, vamos dizer assim, flui de dentro de nós. Por isso que Jesus, em João capítulo 4, vai falar que quem crê em mim, rios de água viva fluirão de dentro. É como uma fonte a jorrar que nunca acaba. E aí eu tenho esse cuidado dos anjos com relação a Jesus,
Em Mateus 26:53 vai falar sobre a autoridade. Vamos lá para Mateus 26:53. Mateus capítulo 26, verso 53, ah, traz autoridade. Ó. Naquele momento, diz Jesus à multidão: saís com espadas e porretes para prender-me. Ah, 53, desculpa, já estou lendo lá na frente. Vamos lá. Acaso pensas que não posso rogar ao meu Pai e ele mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Gente, pensa, cada legião aí, 1.000 soldados, 12.000 soldados, para destruir aí, né, uma guarnição. Imagine, um anjo, nós já vimos que pode destruir uma cidade inteira, quem dirá 12 legiões. É, era muito anjo. Então, nós vemos que Jesus tem autoridade sobre os anjos, naquele momento ainda, como filho do homem, por isso que ele cita o filho do homem. A gente vai ver isso em Apocalipse daqui um pouco. Essa questão de Jesus ser filho do homem na terra é uma situação. Quando ele vai no céu, agora, lógico, ele está à direita de Deus Pai, então a glória de Deus equiparou, né? Ele está igual. E é isso que é mais tremendo assim em Deus. Através de Jesus, a, Jesus, através de Deus, tem restaurado as nossas vidas aí. E ele tem essa autoridade. Mas nós temos os anjos que operam e ministram diante de Deus, e infelizmente nós temos aqueles anjos que caíram. Nós vimos lá em Gênesis 6, mas vamos ler Romanos 8:38. Romanos capítulo 8, verso 38. Romanos 8:38. Ah, Então vamos lá. Ó, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar, desculpa, do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada nem ninguém a poderá separar aquilo que Deus tem nos dado por meio de Jesus. Uma vez salvo, nós cremos que salvo para sempre. 1 Coríntios capítulo 11, verso 10, vamos lá para 1 Coríntios 11, 10. O verso 10, ele diz assim, ó, portanto deve a mulher, por causa dos anjos, trazer o véu na cabeça como sinal de autoridade. Esse texto aí vai falar para as mulheres lá de Coríntios se cobrir a, a, por causa que eles traziam essa ideia de Gênesis, capítulo 6, de olhar a formosura da mulher e os anjos caíram. E aí criou-se esse costume da mulher, a mulher a, ali do Oriente Médio, da Mesopotâmia, daquela região, elas cobriam, não da Mesopotâmia, mas do Oriente Médio, cobriam o rosto quando eram casadas, porque já eram mais adultas. Quando é jovem, não precisa, mas adultas, elas cobriam o véu. Quando nós lemos lá em Isaac, quando Abraão manda trazer Rebeca, Rebeca pergunta quem é aquele homem vindo e o servo, né, ele responde, é Isaac, meu senhor. Ela desce do cavalo e cobre o rosto, por causa dessa questão dos anjos que caíram lá em Gênesis capítulo 6, que viram formosura. Ou seja, era um costume da região. O apóstolo Paulo, ele continua, e aí ele vai falar, mas, no, mas isso, pode ser que no finalzinho, Gustavo, ó,
Aí ele vai indo, pode ir, aí, contudo, volta, isso aí, ó. Aí o verso 16. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Ou seja, o evangelho, ele vem para nos libertar de todo jugo. Então, o que que o apóstolo Paulo estava falando para a igreja? Falou, gente, agora nós somos livres disso, né, desse costume em especial e tratando a mulher, né, para ele é uma glória a respeito do cabelo e tudo. Se ela já tem um cabelo, não precisa do véu, tudo. Mas aí Paulo vai discorrer sobre isso, é bem legal porque todo o julgo, o costume que obriga você a fazer algo que Deus não pediu, não é o costume de Deus e nem o costume das igrejas, porque eles estavam obrigando as mulheres a usarem o véu, e aí Paulo falou: gente, para com isso, né, em nome de Jesus. Se o anjo caiu lá atrás, a responsabilidade é dele, ele que resolva com Jesus. Agora coloca um jugo na mulher para ela usar o véu lá, para o anjo, para algum anjo, ela não seduzir esse anjo com a beleza dela, e esse anjo, coitado, vier cair. Né? Chega a ser até cômico, né? Mas esse era o pensamento. Só para a gente ter uma ideia sobre essa questão dos anjos caídos, e Colossenses capítulo 2, vamos lá para Colossenses 2, verso 18. Colossenses 2, 18, ele vai trazer essa tona aí ainda da advertência, né? Ninguém se faça hábito contra vós, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, empadroado, sem motivo algum na sua mente carnal. Então, a, e aí é importante, porque Paulo vai trazer essa questão desse ensinamento sobre culto aos anjos e essa idolatria aos anjos que as pessoas, alguns, acabam tendo aí, que na verdade são demônios, ou até com coração, como é que vamos dizer, com coração, até com bom coração, mas essa questão dos anjos, eles têm um propósito de servirem a Deus e fazer o mandato de Deus, não os nossos, mas o de Deus. E aí, na autoridade do nome de Jesus, a gente clama, a gente ora e lógico, tem autoridade sobre os anjos no propósito de Deus na nossa vida quando nós clamamos e na autoridade do nome de Jesus. A autoridade sempre é de Jesus, sempre. Jesus é a autoridade maior em todos os aspectos. Nosso papel é clamar e orar ao Senhor. Pode até orar que Deus envie anjos para mudar uma situação, e isso cabe do cristão, é permissível ao cristão, mas na autoridade do nome de Jesus e para o propósito que seja um propósito que realmente esteja nos planos de Deus. Do contrário, lógico que Deus não vai permitir nada, né? Os discípulos, quando viram que tinham autoridade de expulsar demônios, isso é bem legal, interessante, porque tinha um pessoal batizando em nome de Jesus, e aí os discípulos falaram: o senhor quer que lá que nós mandamos fogo descer, porque eles estão falando lá e não é dos nossos? Olha que absurdo, né? Ele está falando de Jesus, mas não é dos nossos aqui. Eu vou mandar fogo lá, falar: Jesus, repreende eles. Mesma coisa foi Josué, ah, quando fala com Moisés, e ele fala: olha só, é, tem um povo lá profetizando fora, né, do, do arraial ali e tudo, e Moisés falou: antes todos profetizassem. É assim, é um negócio,
bem, bem assim, né, bem egoísta às vezes da nossa parte como ser humano. Então, só ler Hebreus capítulo 1, para encerrar aqui, a superioridade de Deus, a de Jesus sobre os anjos. Hebreus 1, ó, havendo Deus outrora falado de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, o qual constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, e ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo tornado superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Amém. O nome de Jesus. Ele é o nosso sustentador, ele é o nosso guia, ele é o nosso salvador, resgatador, restaurador. Jesus está acima de todo nome, está acima de toda e qualquer pessoa. Ele que criou o universo estava lá e agora ele está à destra de Deus Pai. Que nós, nesse dia, possamos, em nome de Jesus, experimentar todo o poder e autoridade de Jesus sobre a nossa vida para nos conduzir a andar mais perto e próximo dele. Amém? Ó Pai, quero agradecer por essa manhã, por esse dia, que o Teu Espírito Santo esteja nos conduzindo, ó Pai, a viver a verdade do Senhor todos os dias, a viver aquilo que o Senhor tem para nós. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, de uma maneira sobrenatural, venha encher os nossos corações nesse dia, a viver, ó Deus, a certeza que tudo está nas Tuas mãos. Nada acontece sem a sua permissão. Toda autoridade está no teu nome, Jesus. Que essa autoridade a cada dia seja derramada para que possamos fazer a tua vontade. Que a sua vontade prevaleça sobre os nossos corações, sobre a nossa mente, sobre as nossas vidas. E esse dia, ó Deus, seja um dia que o Senhor sagrade de nós. É que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Amados, que honra estar junto com você. Que Deus abençoe muito a sua vida nesse dia, em nome de Jesus.